Olá, estudantes de filosofia das primeiras séries do ensino médio. O que são direitos humanos? É consenso da maior parte dos intelectuais de que o ser humano nasce com direitos fundamentais. Entre esses direitos há o direito à vida, há o direito à propriedade, há o direito de integridade física. E esse reconhecimento gerou uma série de documentos que chamamos de declaração. Porém, apesar de ideias que defendem os direitos humanos se fortalecerem no iluminismo, muito tempo antes há uma declaração sobre direitos humanos estabelecidas na antiguidade. Por volta de 539 a.C., o rei da Pérsia, Ciro, libertou todos os escravos da Babilônia. A Pérsia tinha dominado a Babilônia e, a partir dessa dominação, todos os escravos foram liberados. Mas não só isso. Ciro, o rei da Pérsia, estabeleceu um documento que foi inscrito em uma peça de argila que foi chamada de Cilindro de Ciro. E nesse documento estava escrito algumas declarações. Entre elas, que todos os escravos deveriam ser soltos ou deveriam ser livres, que todos os povos ou que todas as etnias, as raças, elas são iguais e que todos tinham direito à liberdade de culto ou liberdade religiosa. Vê-se que essa manifestação em prol dos direitos humanos, ela é mais antiga do que percebemos, porque geralmente atribuímos as primeiras manifestações em prol dos direitos humanos, atribuímos ao iluminismo. Mas acerta quem entende que essas declarações se fortaleceram no iluminismo e ganharam impulso na era iluminista. Em 1776, quando foi deflagrado o processo de independência dos Estados Unidos, foi publicada uma declaração que defendia os direitos individuais de cidadãos americanos. Essa declaração defendia o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à busca de felicidade e o direito à revolução. Esse documento influenciou outras nações chegando à Europa. E essa influência foi o que provocou a Revolução Francesa, que defendiam ideais como igualdade, liberdade e fraternidade. E a partir da Revolução Francesa, boa parte dos países da Europa e em alguns lugares do mundo começaram a, influenciadas pelo movimento francês, a lutar pela igualdade entre os homens, pela liberdade ou, simplificando, por direitos fundamentais do ser humano. Mas, na contemporaneidade, uma outra declaração ou um outro documento foi estabelecido.
Na década de 40, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Esse processo de guerra, ele foi desenvolvido a partir do que muitos intelectuais chamam de crise da humanidade. E essa crise revelava que os estados que se tornaram totalitários, ditatoriais, não respeitavam a dignidade do ser humano ou não contemplavam a dignidade do ser humano. Na Europa surgiram muitos estados de características fascistas. E esses estados levaram muitos à guerra, menosprezaram a liberdade dos cidadãos, usaram meios que aviltavam, que humilhavam o ser humano, como, por exemplo, as torturas, os campos de concentração nazistas, fascistas. Esse mal-estar que vivenciava a civilização, que não levava em consideração a liberdade e a dignidade do ser humano, que não levava em consideração os princípios fundamentais dos direitos humanos, levou uma série de intelectuais, levou religiosos e ativistas a lutarem pelo desenvolvimento da humanidade e a desenvolverem uma nova declaração chamada de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração foi estabelecida no ano de 1948. Apesar de ter como fundamento os direitos fundamentais já defendidos no passado, ela acrescenta para direitos pontuais. A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é considerado o direito do homem, além do direito à vida, além do direito à propriedade, além do direito à integridade física, é considerado como direito do homem moradia, saúde, educação, transporte. Segundo a ONU, que é a guardiã dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, só pode ser considerado um Estado democrático e um Estado ideal o Estado que defende a Declaração Universal dos Direitos Humanos e luta por estabelecer esses direitos, para que esses direitos sejam alcançados por todos os cidadãos. Mas, apesar deste esforço pelo estabelecimento dos direitos fundamentais do homem, que estão inscritos nessa declaração, na nossa época, na odiernidade, percebe-se que muitos estados nacionais não levam em consideração esses direitos. Percebe-se, por exemplo, que em poucos anos atrás, a partir do fenômeno da imigração na Europa, vários estados europeus impediram a presença de imigrantes em seus países para que os tais não prejudicassem a economia. Esse fenômeno também ocorreu no Brasil e percebeu-se que brasileiros com sentimento xenofóbico também estranhavam e rechaçavam a presença de imigrantes. Além disso, no Brasil, as comunidades indígenas têm perdido espaço por conta de políticas governamentais que não consideram a dignidade dos primeiros habitantes do território que foi chamado de Brasil. Esses habitantes estão sendo expulsos de suas comunidades de origem
de sua terra de origem, estão sendo expulsos e não lhes são concedidos o direito à terra e, como tal, o direito à dignidade. É muito importante que conheçamos os nossos direitos, que conheçamos os direitos universais dos seres humanos. É importante a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos para que possamos cobrar políticas que estabeleçam o alcance desses direitos para todos os cidadãos. A partir do conhecimento dos nossos direitos, vamos perceber que quando o Estado ele apresenta um pouco desses direitos, ele está a apenas cumprir com a sua obrigação política. Nós pagamos impostos e esses impostos têm que voltar para a sociedade através do alcance desses direitos. Se o Brasil ou qualquer outra nação não garantir ao seu povo ou aos seus cidadãos direito à moradia, direito à educação, direito à cultura, direito a transporte, dignidade, proteção, ele não está cumprindo com os direitos universais do ser humano e, portanto, não pode ser considerado um estado de bem-estar social, um estado de equidade e justiça. Não pode ser considerado um estado nacional democrático. Saúde e que lutemos pelo alcance dos direitos universal do ser humano. E façamos isso a partir da leitura do texto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Saúde.